saudade, porque essa homenagem fácil e a figura é excelsa, é a memória insuperável. Por isso não morre o grande político, o autor dos monumentos do Código Civil do meu país. Refiro-me a Orlando Gomes, nome que eu conheci com respeito devido aos grandes líderes do Estado do mundo e o mestre do pai espiritual do Orlando. O tema que nós escolhemos, o diretor e eu, cuida, portanto, da hierarquia das leis. Nós vamos pretender desenvolver em dois grandes aspectos. E ele, sendo esta uma aula, nós todos vamos desenvolvê-la no tempo de uma aula, nós todos vamos ter que anotar aquilo que não temos nenhuma noção, e nós todos vamos ter que depois, vamos ter a oportunidade de ver muitos espaços devem sobrar, de indagarmos sobre alguns esclarecimentos que se passam necessários. Portanto, deveremos ter como primeiro dos aspectos a análise do conceito de lei. É muito importante, porque existem certas coisas sobre as quais nós falamos muito, sobre as quais dissertamos, eram perfeitas, mas quando perguntamos o que é, às vezes, tanta convivência, nós mesmos não sabemos definir. É assim, por exemplo, se eu perguntar a qualquer dos senhores, se estivesse mais próximo, faria ao primeiro que estiver perto, vou perguntar ao senhor. O que é uma coisa boa? O que é uma coisa boa? Quando chega, que grande definição. Eu estou para ver esta minha vida, porque eu já estou perto de Patuba. Alguém que define a coisa boa pode fazer pode ser feito. É a maior função da vida da minha vida, e o senhor foi tranquilo. Lavou a caneta, pegou a mão, chegou a sua coisa boa, é uma maior coisa boa. O senhor chegou a fazer uma coisa e você está fazendo. A lei é assim. Chega-se a dizer, se alguém soubesse como são feitas as leis e como é feita a salsicha, ninguém se aproximaria de uma das duas miseráveis que estão. A salsicha é uma desgraça, ninguém comeria mais. E a lei, ninguém queria saber que diabo é. Mas, o José Guilherme me deu uma aula hoje à noite. Antecipou um dos aspectos fundamentais da lei. Ou seja, ruim com ela, pior sem ela. Porque a lei é que assegura, ainda que de modo formal, a igualdade entre os homens, é que assegura, ainda que de modo formal, a liberdade dos homens, porque ela é capaz de compensar e equilibrar as diferenças que a sociedade nos impõe. De modo que todas essas considerações sobre a lei julgo importantes. Mas nós podemos desenvolver o conceito de lei. Em primeiro lugar, chamando atenção para o problema da sua evolução. Será que a lei sempre foi como nós hoje temos este ato normativo, daqui a pouco daremos as características modernas? Será que sempre foi igual a essas características que nós estamos assistindo hoje? Claro que não. Claro que não.
Será que a lei, como hoje nós a conhecemos, tem a mesma origem que certas outras instituições, por exemplo, do direito privado, que vieram do direito romano? Clarissimamente que não. Então, já de saída, nós precisamos conhecer alguma coisa do direito romano que pode até se aproximar do conceito atual de lei, mas nada tem a ver. Quando eu costumo falar de obrigação como uma entidade jurídica, eu lembro ao aluno que se eu pegar a palavra latina obligatio, eu terei, sem dúvida nenhuma, uma palavra que o professor de latim vai traduzir como obrigação. Ele vai certamente dizer, como professor de latim, que obrigatio é efetivamente obrigação. Mas, se eu pergunto ao professor de direito, ele não vai dizer que obrigatio é a mesma coisa que obrigação, porque se obrigatio era um tipo de obrigação, no mundo moderno também é. Se obrigatio, portanto, tinha uma característica de relação jurídica pessoal e patrimonial, a atual também tem, elas se distinguem completamente da estrutura. Então, é preciso que quando eu traduzir uma palavra do latim para o português, com um propósito meramente de comunicação em termos vulgares, elementares, ótimo. Mas quando quiser em termos sérios, tem que ter cuidado. Assim, a lei romana nada tem a ver com a lei do mundo moderno. Vejamos por que, para nos aproximarmos, então, da instituição que hoje se identifica como lei moderna. Basta lembrar que o direito romano se desenvolveu em dois grandes aspectos, com nomes completamente diferentes, e isso eu preciso insistir, porque nós precisamos entender que o direito romano não é um conjunto sistematizado, não é uma atividade normativa que tenha sido igual do primeiro ao 12º século do seu prestígio. E é óbvio que por 12 séculos esse monumento não podia ser igual sempre. Mas a ideia que o aluno pode tomar logo no início do seu contato com o direito romano são lembranças de duas grandes categorizações podem revelar a forma de estudar o direito romano. A primeira que nós chamamos de história do direito romano. E aí, alguns chamam a isso de história interna do direito romano, considerando que são examinadas as instituições jurídicas lá produzidas em função de todas as etapas que a história do poder em Roma experimentou. Uma segunda categorização seria o que muitos chamam de história interna do direito romano, e que outros tantos chamam de história das instituições, especificamente das instituições de direito privado. No primeiro caso, a história interna, ou a história do direito romano propriamente dita, leva-nos a identificar as seguintes etapas: a realeza, a república, o principado e o dominado. Se nós não passarmos uma análise pelas 4 fases, profundamente perder o rumo da história dessas instituições. No que nos interessa, que é examinar a questão da lei, vamos dizer que qualquer dessas fases, como aconteceu com todos os povos do mundo, Roma também teve disciplinada a sua sociedade pelos costumes. Ninguém no mundo deixou de ter os costumes como primeira fonte
normativos. Os costumes em Roma conviveram com outros atos normativos, a exceção um pouco da época do dominado, e daqui a pouco vamos ver por quê. Mas a lei, Léscher, etc., elas permaneceram em todos os lados. Efetivamente, talvez tenha sido, na época da República, que a lei teve alguma similitude com a lei moderna. Alguma. Com duas formas que categorizavam a lex nessa época. A chamada lex rogata, e assim porque consistia numa exortação, num pedido, numa proposta do magistrado para que órgãos coletivos de nomes variados pudessem dar a sua chancela. Ou então a lex data. Esta sim, um ato normativo de emissão do magistrado. Portanto, daí que o primeiro que se aproxima da lei do moderno, o segundo em nada. Tal, se o senhor já é suscitado, isso é uma grande bobagem que quero corrigir. Eu me esqueci, nós temos o lado, daqui a pouco vamos ver, que é a nossa verdade. Nós temos também nosso magistrado, que no dia 20 data, e eu então já estava esquecendo de justificar o ato do meu magistrado com esse ato provado. No principal, foi uma época em transição entre a República e o dominado, nós temos algumas manifestações desses atos normativos já escritos. É o caso da Lei das 12 Taças, que talvez tenha sido o primeiro ato dessa natureza que tomou forma escrita. Por que o dominado? É uma época em que se restaura a monarquia, mas uma monarquia absoluta. E essa monarquia absoluta não poderia conviver com os costumes, essa é a razão pela qual eu me dirigi a essa área como a área em que os costumes tiveram pouco espaço. Mas também é essa área de onde saem as melhores influências para o direito moderno, especialmente para o direito que tem características romanistas. Eu diria quase toda a Europa, que Deus escolhia a Inglaterra. Ainda que os romanos estivessem na Inglaterra, mas lá não migrou esse movimento jurídico da humanidade, é o direito romano. Os brasileiros, assim somos humanistas, porque fomos colonizados por um país da Europa, também da mesma cepa. Portanto, nos importa falar 2 minutos nesse dominado. É nele que vamos encontrar a figura magnânima de Justiniano, responsável por aquilo que os romanistas vieram chamar depois o Corpus Juris Civilis. Em que consistiu isso? Uma obra monumental de reunião, de compilação dos atos que foram produzidos em Roma. Aí temos, pelo menos, os seguintes elementos, ou diria parte do Corpus Juris Civilis. Com a permissão de todos, porque, como sabemos, já não estamos mais